Olá, tudo bem com vocês? Hoje o assunto da nossa aula será sobre características dos seres vivos. Bom, o que é vida? Para muitos biólogos, tem se empenhado na tarefa de definir vida. Contudo, nenhuma das definições obtidas até hoje foi plenamente satisfatória. Além de conter visão bastante difundida do que seres vivos são sistemas químicos altamente organizados e que se mantêm à custa de gasto de energia e que podem se multiplicar, há cientistas eminentes que consideram impossível definir claramente o que é vida. Entre destaque, o renomado zoólogo alemão, ele escreveu tentativas foram feitas repetidamente para definir vida. Esses esforços são tantos frutos vistos que agora está inteiramente claro que não há substância, objeto ou uma força especial que possa ser identificada à vida. Apesar de não achar possível definir vida, Mayr, ele admite a possibilidade de definir o que se chama de processo da vida. Não há dúvida de que os organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados em objetos inanimados. E dentro desses os atributos mais característicos dos seres vivos, destacam-se composição química, organização, metabolismo, reação e movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética e seleção natural e adaptação. Bom, a composição dos seres vivos. A matéria que forma os seres vivos é constituída por átomos, assim como a matéria constituinte das entidades não vivas. Isso significa que a matéria viva está sujeita às mesmas leis naturais que reagem ao universo conhecido. Na matéria viva, porém, certos tipos de elementos químicos estão sempre presentes. São eles o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e em menor proporção fósforo e enxofre. Dezenas e centenas de milhões de átomos desses elementos, unidos por meio de ligações químicas, formam as moléculas constituintes dos seres vivos, genericamente chamadas substâncias orgânicas. E entre essas substâncias destacam-se as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos. Aqui do lado tem uma tabela para vocês, alguns elementos químicos em seres vivos e não vivos. Bom, a organização da matéria viva. Os seres vivos eles estão sempre entre as entidades mais complexas do universo. Basta dizer que no espaço microscópico de uma célula viva pode estar reunido até 35 elementos químicos diferentes dos 92 elementos que ocorrem naturalmente do universo. Além disso, os elementos químicos que compõem os seres vivos estão organizados em alguns milhares de substâncias orgânicas diferentes. Essas substâncias distribuídas e combinadas de forma também altamente organizada, ela constitui as células, consideradas as unidade viva. Há dois tipos básicos de célula, procariótico e eucariótico. A célula procariótica é relativamente mais simples que a eucariótica, e em seu interior geralmente não há comportamentos membranosos. Já a célula eucariótica ela apresenta inúmeros compartimentos e estruturas de membranas internas, que desempenham funções específicas como digestão, transporte e armazenamento de substâncias. Além disso, a célula eucariótica tem um compartimento especial, o núcleo, no qual se localiza o material genético que forma os genes. Apenas bactérias e arqueias são constituídas por células procarióticas. Todos os demais seres vivos, protozoários, algas e fungos, plantas e animais têm células eucarióticas. Os seres vivos ele constituem por uma única célula, bactérias, arqueias, protozoários, algumas algas e poucos fungos são chamados de seres unicelulares. Os que são constituídos por mais de uma célula são chamados de seres multicelulares ou pluricelulares. Na maioria dos seres
multicelulares a grupos de células especializadas em realizar funções diversas. Os tecidos que podem se organizar em órgãos corporais. Vírus são seres acelulares, constituídos por uma ou algumas moléculas do ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, envoltas por uma cápsula proteica. Vírus são sempre parasitas intracelulares, pois somente eles conseguem se reproduzir no interior da célula de outros seres vivos, como animais, plantas, fungos ou bactérias. O metabolismo. A maioria das substâncias celulares ela é constantemente degradada e substituída por uma substância recém-fabricada. Essa atividade intensa de montagem e desmontagem de substância requer energia, que a célula obtém pela degradação de certos tipos de moléculas orgânicas, genericamente chamada de nutrientes orgânicos. Ela, além de fornecer a energia necessária à manutenção da vida, os nutrientes orgânicos fornecem matéria-prima para a célula reproduzir novas moléculas. Toda essa atividade de transformação química que ocorre no interior de uma célula constitui o metabolismo, a palavra da origem grega, que significa mudança ou transformação. O metabolismo é geralmente dividido em anabolismo e catabolismo. O que é anabolismo? Ele se refere a todos os processos e que há a produção de novas substâncias a partir de substâncias mais simples, reações de condensação ou síntese. Por exemplo, a produção de proteínas a partir da união de aminoácidos faz parte do anabolismo. Já o que é catabolismo? Ele se refere ao processo do inverso, ou seja, as reações em que há degradação de substâncias complexas em outras mais simples, como a quebra de moléculas do açúcar em moléculas de gás carbônico e de água, o processo que libera a energia. A manutenção da vida de um ser vivo, assim como toda atividade que a gente se realiza, por exemplo, a prática de esporte, depende de transformações químicas que ocorrem em suas células e constituem o metabolismo. Hereditariedade. Bom, a hereditariedade é uma outra característica essencial da vida, ligada à reprodução. Um ser vivo, ao se reproduzir, transmite seu descendente um conjunto de instruções em código, escrita no material genético e uma estrutura celular básica a partir do qual um novo ser desenvolverá uma organização típica. Herdamos de nossos pais, como todas as instruções genéticas e a organização celular mínima para desenvolver nosso corpo conforme os padrões típicos da nossa espécie. Uma bactéria, uma samambaia, um cachorro ou qualquer outro ser vivo desenvolve as características típicas da sua espécie a partir das instruções genéticas e da base celular que receberam pela reprodução de seus pais. As instruções genéticas elas estão presentes em moléculas de uma substância do DNA. Apenas uns poucos tipos de vírus não possuem o DNA. Seu material genético é o ácido ribonucleico ou o RNA. O material genético controla o metabolismo celular e define as características típicas de cada célula e do conjunto de células que constitui o organismo celular. Bom, variabilidade genética e seleção natural e adaptação. O material genético ele varia ligeiramente entre os membros de uma espécie e que se denomina variabilidade genética. Graças a essa variabilidade, os indivíduos que nascem a cada geração são ligeiramente diferentes uns dos outros. Alguns deles podem ter mais chance de sobreviver e de se reproduzir e assim se transmitir suas características à descendência. Essa ideia de que os indivíduos de uma população têm diferentes chances de sobreviver e de deixar descendente foi proposta em meados do século XIX
pelo naturalista inglês Charles Darwin, e assim foi denominada seleção natural. O que é uma seleção natural? Ela é a base da teoria evolucionista, segundo a qual os seres vivos se modificam ao longo do tempo, ajustando-se ou adaptando-se aos ambientes que vivem. A adaptação é explicada pela teoria evolucionista da seguinte maneira: entre os indivíduos de uma geração de organismos vivos, devido à variabilidade genética, sempre há aqueles que se ajustam melhor no meio ambiente em que vive. Estes têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir, transmitindo aos descendentes suas características, entre elas as adaptativas. Em decorrência dessa seleção operada pela natureza, geração após geração, as espécies vivas elas vão se tornando cada vez mais ajustadas ao meio e cada vez mais adaptadas. O bico do beija-flor, por exemplo, ele é perfeitamente adaptado ao modo como essa ave se alimenta, pois, graças ao seu formato longo e afilado, pode ser introduzido no interior das flores e lamber o néctar. Como que a teoria evolucionista explicaria essa adaptação? Bom, durante a evolução dos pássaros, eles se adaptaram à exploração de diferentes tipos de alimentos. Certas linhagens desenvolveram bicos longos e finos, adaptados para sugar o néctar das flores, como é o caso do beija-flor. E, segundo a teoria evolucionista, as diferentes formas de adaptação levaram à diversificação da vida e ao surgimento de grande variedade de espécies biológicas que hoje existem, cada uma adaptada de um modo de vida particular.